dando maus conselhos para suas filhas. Você sabe que existe isso hoje, não existe? Mães que são más conselheiras. Às vezes o mau conselho está vindo da própria mãe. Ó, minha filha, você tem que largar esse homem, você não pode ficar a vida toda com esse homem, larga esse homem para lá, tem tantos homens bons nessa vida, larga a mão, deixa esse homem para lá. Maus conselhos vêm da própria mãe. Tem que orar muito para Deus afastar o mal dentro da nossa casa. Digam graças a Deus. A mãe que realmente é a mãe de Deus, que ela ama os filhos, jamais ela vai aconselhar um filho a separar. Jamais ela vai aconselhar uma filha pegar as coisas dela e ir embora e abandonar o marido. Uma mãe que é de Deus, ela dá um conselho bom: minha filha, suporta, resiste, ora, luta contra esse mal. Deus, ele vai transformar o teu casamento. Digam graças a Deus. Você não pode aceitar, minha filha, ficar casando com um com o outro. Isso não é vida. Deus tem o melhor para você. Os conselhos dessa mãe eram conselhos que levavam a pessoa a caminhos ímpios. Não, nem tudo que está diante de Deus você tem que obedecer. Não é assim também não. Deus entende a tua situação. Não é assim, pessoal. A Bíblia fala que nos bons conselhos há prosperidade. Digam graças a Deus. Quando existem bons conselhos, as pessoas são abençoadas. Então vamos orar muito por essas pessoas que infelizmente são más conselheiras. Hebreus capítulo 12, vamos lá, por favor. Hebreus no capítulo 12. Aqui eu vou lhe mostrar uma coisa interessante. Já estou terminando aqui para você voltar para sua casa abençoado em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12. Aqui nesse texto bíblico nós entendemos o seguinte: a origem da mudança de comportamento das pessoas. Existem pessoas que ao longo do tempo começam a ficar diferentes, mais agressivas, mais nervosas, sensíveis para o mal, começam a ter pensamentos estranhos. Você já viu pessoas que começaram a ter mudança de comportamento? Aquele jovem, por exemplo, o marido começa a ter mudança de comportamento. Aquele homem que era antigamente carinhoso passa a ser aquele homem agressivo, passa a ser aquele homem com pensamentos doidos. Aquela mulher que nunca falava em separação, qualquer coisinha ela já está falando: não, olha, desse jeito aí, ó, qualquer dia desse você vai ficar sozinho, eu vou te abandonar, qualquer hora dessa você vai morrer sozinho. Que em outras palavras, está querendo dizer o que para o marido? Está querendo dizer: se você continuar assim, eu vou o quê? Eu vou embora, não quero nem saber. Olha os pensamentos do capeta aí. De onde que vem a origem? Qual é a origem dessa mudança de comportamento? Daqui, ó. Quando vem os maus conselhos. Ninguém muda de opinião à toa, pessoal. Ninguém dorme de um jeito e acorda do outro. Não existe isso. É preciso alguém estar ali, ó, por trás, fazendo a cabeça da outra. É ou não é? Sempre tem um mau conselheiro. Aqui você tem um bom conselheiro, sou eu, pastor. Eu só dou conselho bom na palavra. Digam graças a Deus. Você tem recebido muitos bons conselhos. Agora tem também um conselheiro do mal, do diabo. É aquele que começa a fazer a cabeça do filho: olha lá, sai da tua casa, você já tem aí, já é maior de idade, pega as tuas coisas, vai embora, não fica dependendo do seu pai e da sua mãe não. Ó, você já é homem, você já é mulher. Ó, tem a tua vida. Quer dizer, que começa a fazer a cabeça. Aquela pessoa que era aquele filho dedicado, aquela pessoa que vivia certinho na faculdade, tinha até um futuro ali certo, de repente ela começou a mudar. Ela começou a ter comportamento estranho dentro de casa, começou a ficar nervosa, qualquer coisinha, fica estressada, nervosa, quebra tudo, xinga, altera a voz. Mas por que essa pessoa está mudando, hein? Como Deus mostrou para Ezequiel. Olha lá o que está acontecendo na porta da cidade. Tem homens que estão dando mau conselhos para os outros, e está fazendo esses homens mudar. O que muda as pessoas são outros, os conselhos do capeta. Aí a pessoa começa a mudar. Aí o marido começa a mudar com a mulher muda com o marido, daqui a pouco fala em separação, toda hora em divórcio, coisa do demônio. Tudo isso, em nome de Jesus, tem que sair da sua casa. Digam graças a Deus. Hebreus capítulo 12, olha aqui, ó, a origem da mudança de comportamento. Hebreus capítulo 12, versículo 15. O que é que a Bíblia fala aqui, ó? Tendo cuidado
cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Não, meu irmão, nunca esteja longe da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, o que ela faz? Vos perturbe, e por ela muitos o quê? Se contaminam. Então preste atenção, aqui está a origem da mudança de comportamento. Não adianta, a pessoa tem uns que falar, isso só pode ser macumba. Também, pode ser, porque o diabo age de todas as maneiras, né? Quer dizer, a pessoa faz uma feitiçaria ali, se a pessoa não for de Deus, o mal entra mesmo. Mas, como nós sabemos que somos de Deus, tudo bem. Mas a outra que não serve a Deus, pode ser que seja também. Mas o diabo não age somente assim. O diabo, ele tem várias maneiras de agir na vida de uma pessoa. E uma das coisas uma das armas principais de Satanás é o homem. Ele coloca uma pessoa do lado da outra para fazer o quê? Através dessa pessoa ele vai manipular aquela pessoa. Ele vai manipular os pensamentos daquela pessoa. Ele vai, por exemplo, colocar um rapaz que é um suposto, suponhamos aqui um exemplo, um suposto aí auxiliar, não que isso esteja acontecendo, um auxiliar qualquer que entrou esses dias na igreja. Aí esse auxiliar, ele não é de Deus, não é convertido, ele é uma pessoa que ele tem uns pensamentos de ímpio, de incrédulo, aquele rapaz que não era nem para estar ali de auxiliar da obra, de uma maneira errada, equivocada, ele deve ter entrado, né? E aí ele chega ali e começa a ficar perto do Henrique, por exemplo, e começa a fazer a cabeça do Henrique, porque se o diabo não consegue tocar ele de alguma maneira, ele vai tentar de outra, vai ou não vai? Aí ele levanta aquele rapaz, coloca do lado do Henrique e começa o quê? A fazer a cabeça do Henrique. Olha, é desse jeito, fulano é assim, você tem que fazer assim, olha, é desse jeito, assim que funciona, você tem que fazer assim, deixa de ser bobo. Quer dizer, se ele não tomar cuidado e eu não estiver em oração pedindo a proteção de Deus no meu ministério e na vida dele que está do meu lado, Satanás vai conseguir manipular a mente dele. Daqui a pouco ele muda de jeito, começa a ficar esquisito, começa a ter pensamentos estranhos, e aí que o diabo começa a derrubar a pessoa. Você tem que orar. Se você percebeu que tem gente mudando de comportamento em casa, tem demônio agindo, e com certeza eu falo sem medo de errar, que a Bíblia fala, tem maus conselheiros no caminho dessa pessoa. Ninguém muda da noite para o dia, e ninguém acorda, dorme de um jeito e acorda do outro, simplesmente assim, não, hoje, a partir de hoje, eu vou começar a ser agressivo. Ninguém faz isso. Tudo começa aqui, ó, com palavras. Veja que a Bíblia está falando, brotando, para quê? Se vai brotar, uma coisa só brota se primeiro foi o quê? Plantado, é ou não é? Planta, depois que planta, ela vai o quê? Crescer e, quer dizer, não tem como brotar algo se não foi semeado. Então, se foi semeado com conselhos maus, vai brotar nela a raiz de amargura, vai gerar na pessoa mudança de personalidade. Tem hora que a pessoa muda de uma hora para outra, nervosa demais, agressiva demais, ciumenta demais, desconfia até da sombra dela, coisa do demônio isso aí. Maus conselhos, ande nos conselhos do Senhor, digam graças a Deus, ande nos conselhos do Senhor. Terminando, 1 Samuel capítulo 2, vamos lá. 1 Samuel capítulo 2. Isso aqui que você acabou de ler, meu irmão, é a prova que realmente a pessoa está recebendo maus conselhos, né, na porta da tua casa. Às vezes tem gente que frequenta a nossa casa dando maus conselhos para a pessoa que a gente ama. Você sabia disso? Na sua frente ela sorri, mas por trás ela, ó, fazendo a cabeça do seu filho, da sua filha, fazendo a cabeça das pessoas que você gosta. E o capeta fala, deixa eu quietinho aqui, você nem imagina que eu estou aqui, mas é por aqui mesmo que eu estou agindo. Você já reparou o jeito, quais são os amigos do seu marido? Já parou para analisar isso? Já parou para analisar quais são os amigos do seu neto, da sua filha, do seu filho? Os amigos do seu genro, da sua nora, do seu sogro, da sua sogra, do seu pai? Você já reparou? Para analisar para você ver, e agora você vai entender na Bíblia por que essa pessoa ela chega em casa de uma maneira esquisita. Por causa disso, tem os maus conselheiros lá fora, tem que orar para Deus proteger. Capítulo 2 de 1 Samuel, né, que eu falei,
Eu falo e deixei de abrir aqui. Ó. Pronto. 1 Samuel capítulo 2, vamos ler aqui versículo 1. Ana, você sabe que Ana, ela era muito perseguida. Falavam tanto dessa coitada dessa mulher. Falava tanto dela, mas tinha outra que estava do lado dela, que a vida dela era irritar ela. E tinha outras pessoas, né, que zombavam porque não podia ter filhos. Então olha a oração que ela fez. Vamos ler somente a oração dela, será o suficiente. Versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Meu querido, você tem que orar a Deus contra tudo isso que está acontecendo com você, contra tudo isso que o diabo está armando à sua volta. Senhor, laços da morte me cercaram. Meu Deus, o diabo está armando contra mim, o diabo está armando contra o meu marido, mas em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor me dá poder para vencer essas forças demoníacas. Digam graças a Deus. Senhor, dá salvação para o meu marido, livra ele desse poder do diabo. Se tem algum mau conselheiro do lado dessa pessoa, que o Senhor abra os olhos, ou o Senhor dá um jeito, arranca essa pessoa, esse demônio do lado dela, ou tira o capeta dessa pessoa que está aconselhando o meu marido, o meu filho, etc. Você tem que orar, faz uma oração sincera. A oração, ela destrói todos os planos do diabo. Digam graças a Deus. A oração, pessoal, mas a oração sincera, uma oração íntima com Deus, aquela oração em nome de Jesus, essa oração mora no poder de Deus. E o diabo tem que sair do seu caminho em nome de Jesus.